Boa noite a todas e todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. É um prazer enorme, é com grande alegria que estamos aqui, unidos e reunidos neste momento, nesta noite, nesta live, com o convite e aceitando mais esse desafio. É maravilhoso, é gratificante falar do Evangelho de Jesus. E à luz da doutrina espírita, que nos torna não como conhecedores de toda a verdade, mas como privilegiados da terceira revelação bíblica, quando dizia Jesus que iria para o Pai enviaria um outro Consolador, que vos falaria tudo isso e muito mais em seu nome, o Espírito da Verdade. Vamos fazer a nossa prece e logo após adentraremos ao tema da noite de hoje. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em vosso nome, junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que possamos receber do alto toda assistência daquilo que nós estudamos, que nos preparamos, que possamos buscar no nosso arquivo mental e que seja feita a tua vontade e nunca os nossos desejos. A Maria Santíssima, flor pura de Jericó, os nossos guias protetores sobre a tua égide, Jesus, que possamos dar por iniciado mais um trabalho na noite de hoje, na tua santa, bendita e doce paz. Todos estão escutando aí bem? O áudio está bastante audível? Está tranquilo o áudio? Estão escutando bem? Então, meus irmãos, o estudo da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O mês passado nós fizemos um trabalho, também dentro deste capítulo, onde tratamos do assunto os últimos serão os primeiros. E com a continuidade, vamos falar hoje da missão dos espíritas, do item 4 desse capítulo 20. E qual seria a missão dos espíritas? Que o espírito Erasto, ele vem trazer essa mensagem, essas instruções dos espíritos na noite de hoje. Erasto, anjo da guarda do médio, Paris, 1863. Vamos ver o que o nosso querido espírito amigo Erasto nos traz na noite de hoje. E começando o estudo da noite, inicia-se assim, pelas palavras do espírito Erasto. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? É uma interrogação, uma pergunta. Vamos repetir. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Olha lá, o que Erasto veio nos trazer nesta bela mensagem. É o que estamos passando na atualidade, nesse momento de transição planetária. Quando ele fala desses desafios, dessas iniquidades terrenas. Estamos aí na era da pandemia, da Covid, como tantas outras que já passamos, os cataclismas, as mortes coletivas que vêm ocorrendo, tudo faz parte desse processo da humanidade. Desde quando o seu princípio, quando a Terra assim começou. Se passou por diversas eras e continuará passando-se entre outras eras, que a qual estamos e somos privilegiados de estarmos aqui no planeta Terra, ora encarnado, vivenciando essa nova era, esse novo desafio, essa lei do progresso que a Terra está sempre progredindo, está lá em O Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, estamos aqui para trabalhar, essa é a missão do espírita, é o trabalho. E o trabalho se faz necessário, seja ele qual for.
na casa espírita, em outras religiões, ou nossos irmãos de outras denominações religiosas que estão fazendo também o seu trabalho em nome de Jesus, dentro do seu conhecimento e do que se acredita. E nós espíritas estamos não desfazendo nossos irmãos de outras denominações religiosas, mas estamos cumprindo aqui com o Espiritismo como a terceira revelação bíblica, trazendo a mensagem do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, do Espírito da Verdade e do Espírito Santo. Então, o estudo da noite, a missão dos espíritas, ele vai nos trazer a mensagem de que nós precisamos cooperar com o progresso da humanidade. O senhor Allan Kardec, na literatura de Joana de Ângeles, eles vão asseverar de que nós espíritas, hoje somos espíritas, antes do nosso reencarne, nós nos comprometemos na espiritualidade de acelerarmos com a lei do progresso. Nós fizemos esse compromisso, firmamos esse compromisso antes do nosso encarne atual. E pedimos para contribuir com o avanço da lei do progresso, assim, à luz da doutrina espírita. Mas não importa quando iniciamos. Por exemplo, eu estou na doutrina há 28 anos, eu poderia estar muito mais tempo, outros estão desde recém-nascidos, já nasceu em berço espírita, eu não nasci em berço espírita. Mas chegou um determinado momento, a determinada hora da minha certa idade, onde eu busquei a doutrina espírita pela dor, onde aqui eu encontrei os porquês dos sofrimentos terrenos, dos sofrimentos familiares, das patologias, o porquê disso, o porquê daquilo, porquê tantas aflições na terra. Muito embora Jesus deixou bem claro que no mundo teríamos aflições, mas que tivesse um bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. E é uma verdade. Mas só a luz da doutrina espírita é onde encontro todas as respostas para todas as consolações. Onde lá em O Livro dos Espíritos, em 1019 perguntas, o nosso querido Allan Kardec, como missionário e com a sua missão de trazer a terceira revelação prometida por Jesus, no momento também oportuno, em 1857, quando ele se predispôs a trazer, a codificar, a estudar os fenômenos das mesas girantes. E aí, cumprindo a sua missão como espírita, o nosso querido irmão Chico Xavier, que hoje já encontra-se na pátria espiritual também, assim trazendo a sua revelação, assim contribuindo para a lei do progresso. E o nosso irmão Erasto traz nessa noite instruções para que nós também possamos dar continuidade nessa contribuição. É um dever do espírita e a maior caridade é a sua divulgação, é divulgar a doutrina espírita, sem proselitismo, que é o que nós fazemos e o que ela vem fazendo a esses longos de 1857 a 163 anos, divulgando a boa nova de Jesus à luz do Espiritismo e dando todas as respostas, porque a doutrina espírita ela caminha lado a lado com a ciência terrena e ainda hoje a ciência terrena não conseguiu e não conseguirá desmentir o papel do Espiritismo. Acreditamos, inclusive, que grandes estudiosos da NASA, como de outros órgãos, assim como de outras denominações religiosas, também vêm estudando a doutrina espírita, muito embora nas suas particularidades, mas vendo que realmente a doutrina espírita vem caminhando lado a lado com a ciência. E o Espírito Erasto ele vem trazer várias observações no estudo da noite de hoje. Quando ele diz assim: ide e pregai, que as populações atentas recolherão de todas as vossas palavras, de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Nos encontramos nesse momento de pandemia e a doutrina vem nos consolar já revelando o porquê da pandemia, o porquê de passarmos por estas provações, como já viemos passando de outras provações. Essa não é a primeira. Já vivemos em outras encarnações. Como eu dizia anteriormente, nós pedimos para participar do progresso da humanidade através da doutrina espírita. Joana de Ângeles afirma em sua literatura que nossos nomes já estavam escritos
nesta lista de virmos espíritas, repetindo, não importando o momento, porque uns começaram mais cedo, outros mais tarde, outros começaram ainda muito mais tarde, com a idade ainda mais avançada. Quando Erasto vai dizer aqui no estudo da noite que não é os doutos que vão acreditar na terceira revelação bíblica prometida por Jesus. Não serão os doutos, mas os mais simples, quando ele diz aqui: e depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Olha lá, os grandes que irão desprezar a palavra. Aos eruditos que exigirão provas. Aos pequenos e simples que a aceitarão. Não importa se temos o anel no dedo, se somos doutores da lei. O que importa é que ele diz aqui que muitos questionarão o Evangelho de Jesus e não aceitarão. Porque o mundo ainda é muito materialista, nós ainda somos muito materialistas. Ao ponto de muitas das vezes esquecemos do nosso eu, da nossa reforma íntima, que é o mais importante. Por isso que sofremos neste vale de lágrimas, como diz o Salmo. Daí a necessidade de conhecermos a verdade para que ela possa nos libertar. E Jesus deixou bem claro: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enquanto nós não buscarmos a Jesus, à luz da doutrina espírita, e não colocarmos em prática nesses esforços que Allan Kardec deixou bem claro, que o verdadeiro espírito é aquele que faz por onde domar suas más inclinações. Assim como eu abro um parêntese a todos os cristãos, nossos irmãos de outras denominações religiosas, que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça cada dia para melhorar-se. Porque nossa existência seria inadmissível, impossível, assim comprovado cientificamente, que iríamos nos lapidarmos. Queríamos galgar os mundos ditosos prometidos pelo próprio Jesus. Daí a necessidade de nos burilarmos a cada dia. A cada dia possamos melhorar. Quando dizemos assim: hoje melhor do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. Então, está aí a necessidade desse progresso, de nós espíritas contribuirmos para o progresso da humanidade. Assim, nas casas espíritas, o trabalho que se é feito, o trabalho social, o trabalho do acolhimento espiritual, assim levando consolo, recepcionando os nossos irmãos, fazendo assim o tratamento espiritual, onde o mais importante é os nossos irmãos, que chamamos de paciente, que busca a doutrina em troca de um consolo, que ele possa assistir às palestras, participar dos estudos, tirar suas dúvidas, porque é nos estudos do Evangelho de Jesus que a gente vai se melhorar. É na prática, é na observância, é nos esforços que nós fazemos para nos melhorarmos a cada dia. Porque a doutrina espírita deixa bem claro que compete ao espírita o seu esforço, a sua individualidade, para que possa um dia ser anjo, para que possa um dia galgar os mundos ditosos, como os espíritos que vêm nos trazer o alento espiritual. Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Ele não vai dizer: é Mário que vai amanhã para um mundo ditoso. Ele jamais escolheria, seria até contraditório com os preceitos evangélicos, se Jesus fizesse acepção de pessoas. Ele não faz acepção de cor, de raça, de sexo, de etnia, de nação. Ele, inclusive, vai nos alertar que tenhamos os cuidados, que perdoemos os nossos inimigos, que amemos os nossos inimigos. O melhor é viver em família. Esse momento pandêmico é o momento de estarmos no cadinho, no lar, na família, para justamente passarmos a observarmos, a olhar para dentro de nós mesmos. Quando olhamos para o espelho, estamos olhando para nós. Estamos vendo o nosso reflexo. E esse é o momento de, dentro da família, buscarmos primeiramente a reconciliação. Quando Jesus diz: reconcilia-te com teu inimigo, com teu adversário, enquanto estás a caminho de voltar. E é uma pura verdade. Então é no cadinho da família que a gente vai começar a dar os primeiros passos dessa observância
que Jesus nos traz na sua boa nova. De nos lapidarmos, amarmos, perdoarmos os irmãos consanguíneos, primeiramente, para podermos lá fora, como transeuntes, ou nas casas espíritas, ou no nosso trabalho profissional, como transeuntes em fila de banco, de outros órgãos, etc., como nas faculdades, nas escolas, a gente ir agregando com a coletividade e pondo em prática os esforços que Kardec nos alerta. Essa é a o verdadeiro caminho para nos tornarmos de fato cristãos. E o nosso irmão Erasto, ele vai dizer o seguinte: "E de homens que grandes diante de Deus, mas ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade." E hoje postei alguma coisa lá nas redes sociais quando dizia assim: a maior mediunidade que o homem pode desenvolver é a capacidade de amar. Dito pelo Hipólito Leão Denis Arrivai e o senhor Allan Kardec. A maior mediunidade que o homem pode desenvolver é a capacidade de amar. Então ele vai dizer aqui: fatos da mediunidade, e mesmo quando não tenhais conseguido obtê-lo por vós mesmo, ide, o Espírito de Deus vos conduzirá. E quando o trabalhador está pronto, ou quando o operário está pronto, a obra aparece. Então que estejamos atentos para essa obra, principalmente nesse processo de transição planetária, nesse processo de regeneração, onde o consolo que aí está precisa-se de muito mais ceareiros para consolar a humanidade. Não aqui a título de amedrontamento, de querer amedrontar vocês que ora nos escutam, mas, segundo a ciência e algumas comunicações espirituais, esse processo dessa segunda fase da pandemia seja para amortizar os nossos corações, porque a primeira fase ainda não nos amortizou, não nos preparou. Ou seja, nós que não nos preparamos para o momento, porque o momento foi chegado. A geração nova está aí, já nos alertando e trazendo essa grandiosíssima consolação à luz da doutrina espírita. E Jesus é o maior entre todos, é o mestre, modelo e guia para toda a humanidade. Ele é o único ser que aqui já pisou, perfeito, é o modelo para todos nós. Não há outro senão Jesus. Então é através de Jesus e com o auxílio dos seus prepostos, bons espíritos, que estamos recebendo essas consolações, nesse pentatêutico que o Espiritismo vem trazer para toda a humanidade o consolo. E a humanidade ainda não acordou. Inclusive nós, brasileiros, ainda não acordamos para a realidade dos fatos. Estamos preocupados mais com os bens materiais, com coisas e pessoas, esquecendo dos nossos irmãos, esquecendo desta comunhão espiritual. Claro e evidente que necessitamos do material. Claro e evidente que precisamos estender as mãos, ter, quando se não o dinheiro, quando se não o material, o alimento, ou a roupagem, ou etc., o ombro amigo para consolá-los, porque o momento é chegado. E abramos os nossos olhos, para que possa se reconhecer de fato o verdadeiro cristão mediante essas vicissitudes da vida, inclusive para nós mesmos e como espírita, porque o espírita não tem medo da morte, jamais ele pode temer a morte, ele tem que estar preparado que a morte é a sua libertação, porque o espírito vive melhor fora do cárcere, aqui é a nossa prisão. Se estamos nela, neste corpo, é porque estamos pagando ou resgatando, melhor assim dizendo. Estamos tendo a oportunidade do momento encarnatório para em breve deixarmos esta prisão que é o corpo físico, é o cárcere do espírito. Que muitas das vezes não observamos, mas como espírita temos o direito e aprendemos. Claro e evidente que o livre-arbítrio nos faz pensar. Mas questionamos o que me fez ir à doutrina espírita, porque na minha família, parte de pai e mãe, inumeríssimos casos de cânceres, de diversas
espécie de cânceres, porque o alcoolismo, porque diversas religiões, porque isso, porque aquilo, porque não se fumava, não se bebia, e tantos casos de cânceres. É o que me fez procurar a doutrina espírita, entre outras questões, outras interrogações, e nela estou. E me lapidando e me esforçando. Mas nós, espíritas, não podemos temer ao fenômeno natural da morte. Claro, é evidente que teremos saudade, o espírita não vai ser seco, não vai deixar de chorar, não vai deixar de sentir saudade, claro, é evidente que não. Mas cabe a ele saber aceitar com resignação e estarmos preparados, porque nós não iremos dormir no Senhor, iremos continuar trabalhando na obra. Se aqui estamos, nos esforçando e dando o nosso amor ao próximo, estamos dando a nós a oportunidade ao próximo de servi-lo. Então, ao deixarmos o corpo físico, continuarei sendo o Mário, que estou neste momento sendo aqui com vocês. E votos que eu não, daqui que chega o meu momento de partir, que eu esteja muito mais fortalecido e convicto de quando eu deixar o corpo físico e acordar na espiritualidade, eu esteja ali centrado. Mas o Livro dos Espíritos diz que, em sua maioria, passa por um processo de perturbação. Vai depender de cada um dos seus esforços, como dizia Jesus. Vinde benditos de meu Pai para o reino que por ti foi preparado, a cada um segundo as tuas obras. E é a verdade. Muitos acreditam que morreu, acabou, outros vão para a direita do Pai, para a esquerda, outros vão dormir no Senhor, outros já vão acordar na glória. Não é assim, meus irmãos. Isso, a conversa tem que se estudar, analisar, porque não faz sentido, quando já dissemos aqui anteriormente, que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus vai escolher Mário para botar no mundo ditoso e fulano de tal não. Não é por aí. Vindes bendito de meu Pai para o reino que por ti foi preparado, a cada um segundo as tuas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí está a resposta de Jesus. Porque semear, todos nós semeamos, e iremos obrigatoriamente colher aquele fruto do qual nós plantamos. Se eu plantar sempre amor, estarei colhendo sempre o amor. E se eu plantar ódio, se eu plantar dissensões, se eu plantar discórdia, se eu plantar a falta de perdão, eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. Daí que Jesus nos alerta o tempo todo, que estejamos preparados, quando Ele diz em oração e vigília, para que não caiamos em tentações. E é a verdade, porque as tentações são grandes, mas fraco é o espírito, não o corpo. Quando se diz o espírito é fraco. Aliás, a carne é fraca e o espírito é forte. Eu vos digo que é o inverso. A carne obedece ao espírito. Quem é fraco é o espírito. Uma vez que o corpo físico absorve a doença, ela já vem do perispírito, que é este corpo carnal que está revestido deste perispírito. É exemplo de um abacate. Vamos dizer que o fruto do abacate, a sua semente, é o perispírito. E a parte da carnosidade, aquela carne deliciosa, verdinha, maravilhosa, com suas propriedades para o nosso organismo, é o nosso corpo. E o que vai acontecer? Ali nós vamos degustar a carne, ou se ora cair lá do fruto e ninguém apanhar, ela vai apodrecer. E a semente vai gerar o fruto, que somos nós. Então nós somos aquela semente, ora aqui Mário com a coberta de carne, onde quando chegar o fenômeno natural da morte, o corpo que pertenceu a Mário vai para a sepultura, que do pó veio, do pó voltará, e Mário vai para um lugar conforme ele preparou, como disse Jesus, para o reino que por ti foi preparado. Deus não vai escolher lugar para Mário. Mário está preparando a sua morada no plano celestial, no plano espiritual. E lá Mário vai continuar sendo o mesmo Mário. Se Mário aqui plantava espinhos, ele pode na espiritualidade continuar plantando. E se Mário aqui se esforça para ser bom a cada dia, então Mário vai continuar na espiritualidade trabalhando, se esforçando para ser bom. Mário vai estudar na espiritualidade, porque a Terra é a cópia apagada do plano espiritual, já dito pelos próprios Espíritos.
Aqui uma cópia apagada do plano espiritual. Então tudo que tem aqui, tem na pátria espiritual, só que aqui é apagado. Olha que uma rosa aqui é belíssima, imagine as rosas, as relvas do plano espiritual. E lá é tudo de quinta essência, somente nos mundos ditosos, que chamamos de tudo é fluídico. E aqui também tem seus fluidos, mas há essa necessidade dessa massa palpável, dessa questão material para que a gente possa pegar, como eu pego aqui, esse marca-texto. Mas na espiritualidade, ele é fluídico, ele pode vir através do meu pensamento, das minhas ações e atitudes. Eu poderei na espiritualidade, dependendo da minha reforma íntima, da minha moral cristã, manipular fluidos através dos meus pensamentos, enviar à terra bons fluidos aos familiares, aos amigos, àqueles que ora lembram de nós, com amor, com carinho. E eu posso receber aquela energia e ali também poderá me ajudar a melhorar, a me melhorar a cada dia. Uma oração de uma mãe, por exemplo, que ora para o seu filho que já voltou pelo fenômeno da morte. Não importa a forma como partiu, porque se formos analisar aqui os mártires da igreja, partiram de formas trágicas. Nosso querido Paulo de Tarso, o Saulo, foi decapitado, mas ele tinha uma dívida a resgatar. Citando aqui o exemplo da nossa querida Ivone Pereira do Amaral, uma grande escritora espírita já desencarnada, a nossa querida Ivone Pereira do Amaral, em seu livro, quando ela intitula Cartas de Ivone Pereira para Divaldo. Ivone Pereira do Amaral, 65 anos, ela começa a escrever cartas ao nosso irmão Divaldo, relatando as suas angústias, achando ela e certificando-a em suas correspondências a Divaldo, que encontrava-se em momento de neurastenia. E olhe que Ivone fez um trabalho belíssimo. Ivone achando-se que ali aos 65 anos já estaria no término de seu trabalho mediúnico, de seu medionato, como traz o estudo da noite, como espírita, como missionária. Ivone acha que não está mais sendo assistida pela espiritualidade, porque ali ela já tinha tido a sua trajetória assim, escrevendo diversos livros da literatura espírita. Ivone começa a relatar a Divaldo que estava passando por isso, por aquilo, que teve problemas de vesícula, que precisou engessar uma perna, que tinha enxaqueca, que sentia problemas gástricos intestinais. E Divaldo fortalecendo, respondendo as suas cartas e lhe fortalecendo. E olhe que Ivone é uma mulher forte, uma mulher que se dedicou à espiritualidade, que emprestou a sua mediunidade aos Espíritos Santos para que trouxesse a mensagem dos céus, como prometeu Jesus. Ivone ainda vivera seus 80 anos e dedicando-se ao amor ao próximo. Viveu sua vida em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro, assim concluindo a sua missão como espírita na Terra. E aí diversas obras da nossa querida Ivone. E quando soubemos por Divaldo que Ivone teria cometido um suicídio em uma de suas encarnações. Daí que Ivone volta, como já dissemos aqui no início, que nós espíritas assinamos na espiritualidade que seríamos espíritas. E repetindo, não importando se já nascendo em berço espírita ou no decorrer da idade, que eu não vou dizer aqui quando eu iniciei para vocês não descobrirem a minha idade, mas não importa. Como citei também que amanhã ou depois, ou daqui a 20, 30, 50 anos, alguns irmãos despertarão na terceira revelação bíblica, que é o Espiritismo, e vai se predispor a trabalhar em prol dos nossos irmãos, à luz da doutrina espírita, porque o Espiritismo não será a futura religião, e sim o Espiritismo não será a futura religião, e sim o futuro das religiões existentes. Essa é a verdade. Todas as religiões terão que pregar um só pastor, um só rebanho, uma só língua, uma só nação. Está lá nos Evangelhos de Jesus, inclusive na Bíblia. Haverá um só pastor, um só rebanho, uma só nação, uma só língua. Estamos caminhando para isso. Daí chegamos a esse momento de regeneração, de processo de regeneração desde o ano de 2015, e assim acelerando o processo para que a humanidade possa compreender e entender que nós não estamos aqui só para o lazer, só para passear, só para comer, só para trabalhar e só para dormir. Há uma necessidade clara e evidente porque estamos vivendo em coletividade, em sociedade, e porque estamos no mundo material.
Há essa necessidade da roupa, do trabalho, de prestar concurso, de tais profissões, não importa qual a profissão, porque toda e qualquer profissão nós teremos que assumir um compromisso. Se eu sou um gari, eu tenho que assumir o meu compromisso. Se eu estou recepcionista de uma unidade de saúde, eu tenho que assumir o meu compromisso. Se eu estou acupunturista, terapeuta da medicina oriental, estou assumindo o meu compromisso para com o próximo. Se eu estou médico, se eu estou professor, se eu estou advogado, se eu estou arquiteto, eu tenho um compromisso para com o meu próximo. E daí a necessidade também do salário, como o próprio Evangelho nos orienta, para que possamos sobreviver. Agora, não adianta juntar-se dinheiro, bens, heranças, porque não levaremos nada. Nem o corpo que é nos emprestado, ele vai seguir. Ele vai ficar na sepultura. E ali ele vai cooperar com a atmosfera, até seus fluidos, seus restos mortais, os nossos restos mortais participam, são coparticipadores da criação do universo. As energias são todas aproveitadas. Além de servir de adubo, vai servir também, na sua essência, o seu fluido vai se desmaterializando e vai seguindo para o espaço sideral. E a própria espiritualidade, a natureza se encarrega de devolvê-lo à Terra e a outros planetas. Veja que ciência belíssima e perfeita, porque a doutrina espírita ela vive o seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Mas o aspecto principal é ciência e filosofia. Mas não deixa de ser religião porque é um conglomerado de irmãos ali unidos e reunidos em casas espíritas estudando o Evangelho de Jesus. Porque só iremos evoluir em coletividade. Então, meus irmãos, o momento é chegado. E há essa necessidade de nos burilarmos, de erguermos os braços, de colocarmos os braços à disposição do próximo. Sabemos que há essa necessidade. Se nós não fizermos, seremos cobrados na espiritualidade. Muito será cobrado aquele que muito se doou. E é uma pura verdade. E vemos aí muitos espíritas, irmãos outros, sofrendo na espiritualidade, inclusive espírita, porque estudou, aprendeu e sabia mais do que eu não sei de nada, só sei que nada sei, sou um principiante na doutrina espírita, e achava que conhecer o espiritismo era tudo. Com alguns irmãos, que ele vai dizer aqui que muitos irão se transviar, muitos se transviarão, ou muitos se transviaram na doutrina espírita. E eu venho me policiando para que isso não ocorra comigo, que eu não faça parte desses irmãos que estão sendo transviados, estão deixando de cumprir o seu papel, comprometendo-se antes, como já dissemos, no livro da espiritualidade, que estaríamos à disposição junto com Kardec a levar a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. Então que possamos orar sempre, vigiar para que não caiamos em tentações, que possamos perseverar com Jesus e com Kardec para o bem da humanidade. Onde ele vai dizer aqui: e de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vossos caminhos e segui a verdade. Preparai, pois, os vossos caminhos e segui a verdade. Aí a Joana de Ângeles, como já disse, ela assevera e assegura que todos nós espíritas nos comprometemos no departamento reencarnatório de estarmos ali com Kardec. Claro e evidente que cada um vai entender e evoluir de acordo com o seu entendimento, com a sua evolução moral e espiritual. Mas que um dia todos nós seremos anjos, como diz a música, e um dia chegaremos lá, vamos trabalhar e acreditar. E o que vai valer são esses esforços que já dissemos quando Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que faz por onde domar suas más inclinações. Uma outra observação do espírito Erasto. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se apargirá sobre os dois mundos. O mundo carnal, o planeta Terra, e o mundo espiritual. E é o que está acontecendo. A geração nova. O momento é chegado.
E daí, lá em Atos dos Apóstolos, diz assim, Atos 2,17, diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E é o que vem ocorrendo. Desde o início da era da cristandade. E vem muito mais acelerando nos dias atuais. Quando começou o processo das mesas girantes, não só na Europa, não só na França, mas na Alemanha, mas na Espanha, mas nos Estados Unidos, a família Fox, e Allan Kardec se propôs, ou Hipólito Leon Denis Arrivaio, a estudar o fenômeno. O homem preparado, o homem que se predispôs quando assim convidado por Jesus e veio desmistificar, veio codificar aquilo que estava ocorrendo na época e até os dias atuais, onde sua literatura condiz com o dia de hoje, de agora, desse momento. Quando a gente pega o Pentatêutico do Espiritismo, da codificação espírita, tudo que você lê como se estivesse falando para o agora, inclusive aqui, quando iniciamos, que eu vou repetir. Missão dos Espíritas, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 4. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Falando para o dia atual, para hoje, agora, nesse exato momento, nessa noite de quinta-feira. E assim a doutrina, desde sua primeira pergunta à sua última pergunta, 1019, condiz com os dias atuais, trazendo à luz do Espiritismo o Evangelho de Jesus. E prosseguindo aqui, ele vai dizer assim, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, porque realmente somos simples e ignorantes. Ainda estamos a caminho da perfeição. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Mas há necessidade de se predispor para o trabalho, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Como diz o próprio amigo querido Bezerra de Menezes Espírito, que a humanidade ainda está muito a desejar, principalmente em nós espíritos. Precisamos ainda avançar mais, a trabalhar mais na seara do Cristo, a nos doarmos mais, porque estamos aprendendo de que o fenômeno da morte não existe. E não estamos arregaçando de fato as nossas mangas para o trabalho. Nós não estamos sendo o verdadeiro operário do que a doutrina nos orienta. Nós ainda precisamos alçar voos mais altos. Precisamos realmente, de fato, e principalmente no momento no qual nos encontramos, desse aceleramento do progresso da humanidade. Porque, repetindo que os tempos são chegados. Mas os tempos são chegados, mas o planeta nunca vai ter o seu fim. Pelo contrário, ele está progredindo, as tecnologias, é um avanço espiritual. Onde no passado, no século XVI, já existia o notebook, já existia outras tecnologias, outros aparelhos de diagnóstico na espiritualidade, preparado pelos engenheiros siderais para trazer a humanidade. Os próprios espíritos cooperando na espiritualidade para trazer a tecnologia para a Terra. E ora, espíritos esses que lá estavam desencarnados, estudando com a equipe dos engenheiros siderais, aqueles espíritos evoluídos, ditosos, o qual não precisa mais vir aqui, e caso, quando desejam e é permitido, vêm para acelerar o progresso, que temos espíritos aqui missionários na Terra. Pouco mais temos. E tem outros que estão reencarnando, quando disse Chico, do ano de 2000, que desde aquele momento espíritos estariam reencarnando para o progresso da humanidade. Estamos vendo aí a tecnologia aqui do celular, falando com vocês em tempo real, é chamada live, que é ao vivo. Temos aí a tecnologia dos aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos, aparelhos de diagnósticos para a saúde, para o avanço. Temos aí as vacinas sendo elaboradas para combater a Covid, onde já estamos numa segunda fase, possivelmente, da Covid, onde possivelmente será muito mais agressiva para frear a humanidade. Mas não é um castigo de Deus. Isso é imposto por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, ações, atitudes, palavras, que ainda não estamos sendo bonzinhos, cristãos, porque infelizmente ainda carregamos a vaidade, o orgulho e a falta de perdão,
que precisamos é praticarmos a benevolência, a caridade, que é o amor em sua essência, como precisamos perdoar, amar, esquecer a inveja, o ciúme, a maledicência. O que precisamos é isso, meus irmãos, é amar e perdoar ao próximo. E é nessa prática do dia a dia que chegaremos lá, porque o momento é chegado. E quando o momento chega, se o trabalhador não estiver parado, que a obra já está aparecendo e precisando de operários. Então, arregaçamos as nossas mangas para nos colocarmos a serviço de Jesus, assim acelerando o progresso da humanidade e assim participando com ela. Onde tem aqui duas perguntas que o nosso irmão Erasto vai trazer, que diz assim, duas não, uma pergunta e uma resposta, perdão. E Erasto traz essa pergunta, esse questionamento. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? É uma pergunta. E olha a resposta. Reconhecê-lo-eis pelo princípio da verdadeira caridade, que ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem o consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, Cuidado, meus irmãos, porque tem muita gente aí buscando interesses pessoais, votando em político, votando em A, em B, independente de política, chalerando fulano para poder ter algo em troca. Cuidado, principalmente com nós espíritas. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são escolhidos e lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aquele que falseia o espírito dessa lei, e o espírito dessa lei fazem dela degraus para contentar a sua vaidade e a sua ambição. Vou repetir esse trechozinho. Ele, Deus, lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degraus para contentar a sua vaidade e a sua ambição. Quem seriam esses irmãos? Não vou aqui citar nomes, porque quem sou eu para julgar? Porque as igrejas, as casas espíritas, elas precisam serem exclusivamente hospitais e não tribunais. Uma outra postagem que eu fiz hoje nas redes sociais, corrigindo assim, não querendo ofender a pessoa que fez aquela postagem. Eu peguei de um amigo, de um colega, e printei lá, coloquei e acrescentei grifo. As igrejas realmente precisam serem hospitais e não tribunais, porque a pessoa que postou estava é menos tribunal. Aí eu digo, não tribunal, não julgar. Quem são as igrejas para julgar os seus cristãos? O julgamento cabe a Deus, mas está aqui primeiramente na nossa consciência, que é o nosso juiz, onde está lá no Livro dos Espíritos, que o juiz é a nossa consciência, nós somos o nosso próprio juiz, assim como nós somos os promotores das nossas aflições. Por isso estamos sofrendo, colhendo e não queremos aceitar. E a doutrina espírita não promete milagres. Ela realmente vem tirar logo o véu. Você adentrou a casa espírita, tirado logo o véu, a sua máscara. Mas ela fala com benevolência, com amor, com carinho, nos revelando. Porque todos nós usamos as nossas máscaras. Mas a doutrina vem tirar esse véu do esquecimento do passado, que graça, nem buscar saber o que fomos no passado. Deixa lá para museu, que a gente fica lá a recordação, e essas que a gente já viveu no passado não importa nem recordar. Deixa as peças, as imagens sacras, os utensílios que se usou no passado para a gente lembrar a época que já vivemos. Porque o que a gente é hoje é fruto do que a gente foi no passado. E é a verdade. Mário é hoje o que ele foi no passado. Então que Mário hoje está se esforçando para melhorar-se, que ele vá melhorando a cada oportunidade reencarnatória, que é uma bênção divina. Porque se de fato não existisse a lei da reencarnação, que é a misericórdia divina, nós estaríamos no dito fogo do inferno, que nunca existiu, como pregado erroneamente
Mas um dia todos pregarão a só língua, um só pastor, um só rebanho, como já dissemos. E aí a doutrina vem tirando esse véu e nos revelando o que é o mundo espiritual e o mundo carnal, como lemos aqui. Que chegou o momento desse intercâmbio entre a terra e os céus, que é o plano espiritual, quando disse Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas, nenhuma das minhas ovelhas se perderão, a cada um segundo as suas obras. E é uma verdade. E obra essa que será cobrado muito aquele que se doou. Então, amados irmãos, vamos ler mais aqui um trecho que também se faz relevante quando diz assim: a marcha, pois, avante, falange importante pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Aqueles que não querem progredir, nem contribuir com o aceleramento da lei do progresso, infelizmente não mais reencarnarão na Terra. Quando a Bíblia diz assim, os mansos herdarão a Terra. Então esses que estão marchando ao contrário, que não estão contribuindo para o avanço da humanidade, a esses incrédulos que estão sendo incoerentes com o próximo, que ocupa cargos públicos, que são funcionários públicos, esses políticos, inclusive, citando assim os nomes, porque acabamos de ter aí a eleição em a maioria das cidades. Os políticos, em especial, eu vou dizer assim, entre outros, não políticos, que não quer contribuir para o avanço da humanidade, que não quer contribuir para amenizar o sofrimento do próximo, esses com certeza não mais reencarnarão na Terra. Reencarnarão em mundos mais inferiores do que a Terra. Isso está lá nas Escrituras Sagradas. Só que nós iremos entender a Bíblia à luz da terceira revelação, quando Jesus prometeu: eu vou para o Pai vos enviará um outro Consolador, que vos falará tudo isso e muito mais em meu nome. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ou os Espíritos Santos. E esse intercâmbio dos céus com a terra vem contribuindo para esses avanços. E cabe a nós abrirmos os nossos olhos e assimilarmos, como ele disse aqui no início, quando começamos a ler. Que muitos pequenos e simples aceitarão com mais facilidade. Mas o orgulho daqueles que se dizem doutos, que têm anéis, que são pós-doutores e etc. Para que ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e ser uma pessoa mísera? Ser uma pessoa, como dizia Jesus, chamava de víboras, mas Jesus chamava com carinho. Ai, vós, víboras, ou outros termos que a Bíblia relata. Mas Jesus estava certo em sua essência, porque ele estava se referindo a esses que se acham doutores da lei e não cumprem-as e não praticam. Assim somos nós cristãos. O que pregamos, seremos cobrados daquilo. Porque Mário está se esforçando, Mário está aqui estudando com vocês essa Eu acho que a conexão está caindo. Então, com o avanço da hora, aqui já 50 minutos da nossa fala, eu vou encerrar aqui o nosso estudo da noite. Vamos encerrar. Eu não sei por qual motivo, então Jesus abençoe, obrigado por essa oportunidade ímpar, estarmos aqui unidos, reunidos. Muita paz, muita luz, e que Jesus nos abençoe. Muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe. Não sei por qual motivo a conexão está caindo, e se cair agora eu não vou poder mais retornar. Obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês pela paciência.